Graça e paz para todos os irmãos. Nós queremos seguir na nossa série de mensagens, Parábolas da Graça de Deus, e hoje nós queremos falar sobre a parábola da dracma perdida. Nós vamos ler em Lucas capítulo 15, versículo 8. E o título da mensagem de hoje é Resgatando Valores Perdidos. Lucas capítulo 15, versículo 8. Resgatando valores perdidos. Então eu vou ler para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma coisa muito interessante nesse capítulo 15. O capítulo 15 é um capítulo que fala de perdas. E nós vamos ler aqui a história de uma mulher que perdeu valores, perdeu valor, perdeu dinheiro, perdeu valor. Por isso nós colocamos o título Resgatando Valores Perdidos. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 8, parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando, que vão chegar agora no decorrer da mensagem. Sintam-se abraçados e nós vamos seguir agora adiante e vamos chegar até o final dessa mensagem com a graça de Deus. Resgatando valores perdidos. Como eu já iniciei falando com vocês, o capítulo 15 é um capítulo que fala de perdas. Ele começa falando de um pastor que perdeu uma ovelha. O capítulo 15 começa com a parábola da ovelha perdida. É um homem, é um pastor que ele tem 100 ovelhas e ele perde uma. E ele deixa as 99 seguras no aprisco e ele vai atrás dessa uma para resgatar, para buscar essa ovelha. A segunda parábola desse capítulo 15 também fala de perdas. Aqui, o texto que nós lemos fala dessa mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela foi atrás, ela buscou diligentemente para resgatar esse valor que ela havia perdido, essa dracma. E a parábola seguinte, também aqui no capítulo 15, também fala de perda, fala de um pai que tinha 2 filhos, e um se perdeu, foi viver dissolutamente, e a gente vê o desfecho dessa história, que ele retorna para a casa do pai, mas o pai teve que conviver com essa perda durante muito tempo do seu filho. Então aqui é o departamento de perdidos e achados. O capítulo 15 de Lucas é o departamento de perdidos e achados. Um pastor perde uma ovelha das 100 que ele tinha. Uma mulher perde uma dracma das 10 que ela tinha. E um pai perde um filho dos 2 que ele tinha. Departamento de achados e perdidos. Quando a gente fala de perdas e em perdas, e nós sabemos que é inevitável a gente ter que enfrentar perdas ao longo da nossa vida aqui na Terra. Tem uma das mensagens que eu falei muito sobre isso, com muita propriedade, e gastei um pouco de tempo falando sobre perdas, e hoje não é o meu propósito aqui, mas eu queria apenas que nós pensássemos em uma perspectiva quando a gente fala sobre perdas, porque o capítulo 15 fala de perdas. E nós estamos aqui trabalhando uma parábola que fala de perdas. Uma mulher que perdeu valores, que perdeu uma dracma perdida. Então, quando a gente fala de perdas, a gente precisa pensar sobre 2 perspectivas quando a gente fala de perda. Primeiro, são aquelas perdas visíveis. São aquelas perdas aparentes. São aquelas perdas que todo mundo nota, todo mundo percebe que a gente perdeu. E normalmente essas perdas visíveis são perdas onde a gente de alguma forma encontra consolo, encontra ombro, encontra amparo, encontra gente para vir estar conosco, a gente encontra a palavra de alguém. As perdas visíveis
podem ser aquelas relacionadas ao emprego. Quando você perde o emprego, as pessoas ficam sabendo, a sua família fica sabendo, a sua esposa fica sabendo, pessoas mais próximas ficam sabendo, e pessoas chegam com alguma palavra, com algum auxílio, com alguma ajuda para você. Então, de alguma forma, você acaba recebendo alguma espécie de consolo. Quando a gente perde algum negócio, você que é empreendedor, começa um negócio, de repente não dá certo, e as pessoas próximas ficam sabendo. As pessoas que negociavam com você, que trabalhavam com você, ficam sabendo que aquilo ali não deu certo, que se perdeu, que as coisas não foram adiante. E nessa perspectiva a gente também acaba recebendo algum consolo, alguma palavra, um amigo que chega e diz: olha, tenta de novo, as coisas são assim mesmo, não desiste não, vamos lá, prossegue, se levanta. E existem aquelas perdas também de natureza afetiva. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde um ente querido, pessoas nos visitam, pessoas nos desejam consolação, pessoas nos ligam, pessoas vêm até nós, se condoendo com a nossa dor, com a nossa tristeza, se colocam ao nosso lado, choram junto conosco, nos abraçam. Quando a gente perde saúde, quando a perda tem a ver com saúde, a gente também encontra amparo, encontra consolo. Então as perdas visíveis são aquelas que normalmente o indivíduo encontra alguma espécie de consolo, de ombro, de abraço, de presença de alguém, de auxílio de alguém. Mas existem as perdas que são invisíveis. Então, quando a gente fala de perdas, a gente também precisa olhar sobre essa perspectiva de perdas. As perdas invisíveis são aquelas que ninguém está vendo e ninguém sabe quando a gente perde. E normalmente as perdas invisíveis, a gente não encontra consolo, normalmente a gente não encontra amparo, a gente não encontra ninguém para estar do nosso lado, porque elas são invisíveis, porque elas são íntimas, porque elas pertencem só a nós. São coisas difíceis às vezes de compartilhar, são coisas difíceis às vezes de você estar conversando com pessoas. São aquelas perdas que atingem o ambiente do nosso coração. Quando a gente perde esperança, tem momentos da nossa vida que a gente vive um estágio, uma estação de déficit de esperança, onde a gente já não carrega mais esperança. São perdas. A gente perde a esperança. E normalmente as pessoas não tomam muito conhecimento quando isso acontece conosco, porque acontece no nosso campo íntimo. As pessoas não olham para nós e não discernem: o fulano de tal está sem esperança. Não, na maioria das vezes é algo bem íntimo nosso, algo incompartilhável que fica com a gente mesmo. Mas são perdas que causam dor, mas o indivíduo não encontra consolo para elas. Quando a gente perde comunhão com Deus, quando o indivíduo perde aquela comunhão com Deus, normalmente as pessoas não tomam conhecimento, não ficam sabendo. Quando a gente perde a alegria da salvação, essas perdas que se relacionam com o foro íntimo do indivíduo, quando o indivíduo não carrega mais a confiança em Deus, quando a gente perde a confiança em Deus, quando acontece tanta coisa na nossa vida, na nossa existência, que a gente vai perdendo a confiança em Deus, quando a gente perde a presença íntima do Espírito Santo. Então essas perdas, elas são incompartilháveis e elas são indiscerníveis. E normalmente as pessoas não conseguem discernir. E na maioria das vezes são essas que doem mais, porque você não encontra consolo. Quando a gente olha para a vida aqui do Davi, o Davi escreve alguns salmos que ele fala para nós dessas perdas, as coisas que aconteceram na vida de Davi. Davi não perdeu nada de material. Davi continuou com o seu trono, ele não perdeu o seu trono depois que acontece aquele caso fatídico na vida de Davi com Betseba. Ele não perdeu o trono dele, mas o que ele perde são valores íntimos. O que ele perde são valores que habitam o coração, que habitam a consciência. E aí ele escreve 2 salmos que falam muito dessas perdas. O primeiro é o salmo de número 31, que ele diz que se sente como um vaso quebrado. Ele diz no salmo 31 assim, no verso 9: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo também. Gasta-se a minha vida na tristeza,
e os meus anos em gemido, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, todos os meus ossos se consomem. Então o que Davi está dizendo aqui? Que ele havia perdido a alegria, ele havia perdido prazer de viver, ele havia perdido a alegria da salvação, comunhão com Deus, a presença íntima do Espírito Santo. Então veja quais são os valores que Davi está dizendo que ele havia perdido aqui. Mas eram coisas que habitavam o seu interior, eram coisas indiscernível, incompartilhável. Verso 11 ele diz: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem fogem de mim, estou esquecido no coração deles, sou como morto, como um vaso quebrado. Davi se sente como alguém que está acabado, que foi enterrado vivo, que foi apagado da memória dos vivos, que foi anulado da memória dos vivos, e se sente como um vaso quebrado, como alguém sem utilidade mais nenhuma. Então ele está falando aqui de perdas. Quando ele chega também no Salmo 51, que é um salmo que escreve o mesmo momento existencial dele, o Salmo 31, o Salmo 51, trata do mesmo momento existencial de Davi. Ele vai escrever no verso de número 11, no capítulo 51, dizendo assim: não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, não me retire da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, o que Davi está demonstrando para nós aqui? Que essas perdas dele aqui eram perdas de foro íntimo, eram perdas de natureza espiritual. Davi não está falando de coroa, ele não perdeu a coroa, ele não perdeu o trono, ele não perdeu as riquezas dele, mas ele perde a alegria do Espírito Santo, ele perde o gozo do Espírito Santo, ele perde a confiança em Deus, ele perde a alegria da salvação, o deleite na salvação, ele perde a comunhão íntima com o Espírito Santo. É o que ele está dizendo aqui. E essas perdas, elas são extremamente imperceptíveis e elas são indiscerníveis e incompartilháveis. O indivíduo tem que conviver com elas. Essas são as perdas que nós chamamos aqui de perdas íntimas, que se diferenciam das perdas visíveis, porque nas perdas íntimas, normalmente, como é algo incompartilhável, você sofre a tua dor praticamente sozinho. Você tem que passar por esse vale de lágrimas sozinho. Você tem que passar por esse vale de dor sozinho, e buscando em Deus a restauração, o resgate desses valores que foram perdidos. Então o que a gente tem aqui nesse texto é alguém que perdeu algo dentro da sua intimidade. A parábola da dracma perdida diz que uma mulher perde uma das 10 dracmas e ela perde dentro da sua casa. Não foi na rua, não foi em nenhum outro lugar. Ela perde no ambiente da sua intimidade. A casa é o ambiente mais íntimo do ser humano, é a nossa residência, é onde a gente se fecha, a gente repousa, a gente se sente seguro. Casa fala da nossa intimidade, do lugar mais íntimo nosso. E é ali que ela perde essa dracma, ela perde no lugar mais íntimo. E ela precisa agora resgatar esses valores, esse valor perdido. E o texto diz que ela age com extrema diligência para buscar aquilo que ela havia perdido. Essa parábola simples aqui de Jesus, ela nos ensina coisas importantes para nós nessa noite, que eu queria compartilhar com vocês, para que a gente possa aprender e possa praticar esses ensinamentos simples de Jesus aqui. Quando a gente olha para essa parábola dessa mulher que resgata o valor perdido, aquilo que ela havia perdido, nós aprendemos algumas lições. A primeira delas é a seguinte: é que nós devemos cuidar das pequenas perdas, para que essas pequenas perdas não tomem proporções que sejam quase que impossível a gente resgatar, a gente resolver o problema. Eu vou repetir para você. Essa parábola das dracmas perdidas, essa parábola desta mulher, nos ensina o seguinte, sobretudo, que nós devemos ter cuidado, ter diligência, prestar atenção com as pequenas perdas. Porque se a gente não prestar atenção nas pequenas perdas, essas pequenas perdas elas vão crescer em proporção que depois vai ficar impossível de resolver ou quase impossível de resolver. O texto diz que o que ela perde não era tanta coisa. Ela perde uma dracma, ela tinha 10, ela perdeu uma. Ela continuou com as 9. Dracma é uma unidade romana que significava um denário, que traduzindo daria um dia de trabalho.
Era como se fosse um dia de trabalho. Então o que ela perde é um dia de trabalho. Você trabalha 30 dias no mês, é como se o indivíduo perdesse um dia de trabalho. Pode não fazer tanta diferença, né? Para quem vai receber 29 dias, às vezes um dia não faz tanta diferença. Ela tem 10 dracmas, ela perde uma. Parece uma perda pequena, não é? Mas o que ela nos ensina aqui, essa mulher? Mesmo diante de uma perda aparentemente pequena, ela para tudo. Ela dá atenção devida para aquela perda. E o texto diz que ela vai agir com diligência, com extrema diligência, para achar a dracma perdida. Não importa se ela continuou com as 9, mas está faltando uma. Está faltando uma. Então ela deixa as 9 lá guardadinha e ela vai atrás dessa uma. Ela acende a luz, ela acende a candeia, ela arrasta os móveis, arrasta o sofá, arrasta isso, arrasta aquilo, varre a casa, varre para um lado, varre para o outro, até ela encontrar essa dracma perdida. Pequenas perdas normalmente não chamam a atenção das pessoas, mas são as pequenas perdas que vão ganhando proporção gigantesca. Esse texto diz aqui o seguinte, o capítulo 15, como eu falei para vocês no início, capítulo 15 de Lucas, ele é o departamento de achados e perdidos, é o departamento de perdas. Qual a proporção da primeira perda aqui no capítulo 15, da parábola das 100 ovelhas? Nós começamos aqui com uma perda com uma proporção ínfima. A primeira parábola do capítulo 15 fala que um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Quem tem 100 perdeu uma, você que é bom de matemática, pensa comigo aqui. Quem tem 100 perde uma, perdeu quantos por cento? Quem tem 100 perdeu um, perdeu quantos por cento? Perdeu 1%. Então uma perda quase que ínfima, não é verdade? Mas se a gente não cuida dessa perda, que é pequena, ela vai ganhando proporção. A parábola começa, o capítulo 15 começa mostrando uma perda de 1%. É o homem que tem 100 ovelhas e perde uma. Só que essa perda vai aumentando. Então a segunda parábola fala da dracma perdida. Agora a perda não é mais de 1%. A mulher tem 10 dracmas, ela perde uma, então ela está perdendo 10%. Para quem tem 10 e perde uma, está perdendo 10%. Então, de 1%, a gente já tem aqui um acréscimo de mais 10%. Então veja como é que essas perdas vão crescendo. E ela chega em um nível altíssimo quando chega na parábola do filho pródigo, porque na sequência a gente vai vendo um aumento em proporção das perdas. A ovelha perdida você tem 1% da perda, dracma perdida você tem 10%, e na parábola do filho pródigo você tem 50% da perda, porque um homem tem 2 filhos, perde um, fica com um. Quanto que ele perdeu? Você tem 2, perdeu um e ficou com um, você perdeu quanto? 50%. Então o capítulo 15 começa com a perda de 1%, que é a parábola da ovelha perdida. Depois ele nos apresenta uma perda que pula para 10%, e de 10% já pula para 50%. Então todas as vezes em que a gente não cuida de pequenas perdas, essas perdas vão crescendo e vão se avolumando. A gente precisa ser diligente, a gente precisa ter cuidado com as pequenas perdas, que parecem pequenas, mas se a gente não resolver, se a gente não for diligente, se a gente não ter cuidado e não for vigilante com aquilo ali, as perdas tendem a aumentar e podem chegar a uma proporção que a gente não consegue mais trazer de volta, resolver a situação, resolver o problema. Então essa é a primeira lição que eu queria que vocês guardassem. Que pequenas perdas devem ser levadas a sério. Elas devem ter de nós um olhar cuidadoso, porque elas podem evoluir para proporções aonde fica difícil a gente retomar a situação e resolver a situação. Talvez haja pessoas aqui que estão me vendo que perdeu 1% de alguma coisa, sejam perdas visíveis ou invisíveis. Perdeu 1%. Perdi 1%. 1% não é nada, ainda tem 99%. Mas essas perdas podem ir aumentando. Se forem perdas invisíveis, daquelas que habitam a nossa intimidade, que habitam o nosso coração, que habitam o nosso ser, elas vão crescendo sutilmente. É aquele indivíduo que guardava hábitos saudáveis, hábitos espirituais saudáveis.
era um indivíduo que todo dia ele orava, tinha um tempo de oração. Aí depois o cansaço foi chegando, as atividades foram se avolumando, os compromissos foram ficando maiores. E agora ele diz, bom, aí eu orava 2 vezes ao dia, eu orava quando eu acordava e eu orava quando dormia. Então agora eu vou começar a orar só quando eu acordar, porque à noite eu chego muito cansado. Aí ele perdeu 1% ali. Aí depois o cansaço vai ficando maior, que ele diz, bom, eu também não vou orar de manhã e nem à noite não, porque eu estou chegando muito cansado, estou acordando muito cedo, eu vou orar aos finais de semana. Aí daqui a pouco o final de semana também é suprimido. Então as perdas elas vão se avolumando. Aquilo que começou pequenininho com 1%, daqui a pouco, quando você for ver, você já perdeu 10%, 50%, 80%. E tem pessoas que chegam a perder tudo. Então são perdas que vão se avolumando. A gente primeiro perde os nossos hábitos devocionais. A gente deixa de praticar as coisas simples do Evangelho, que é a oração simples, que é a nossa leitura devocional, que é a nossa consagração a Deus. A gente vai perdendo isso. E quando a gente perde isso, a gente vai perdendo coisas maiores. Porque se a gente não mantém uma vida devocional, se a gente não mantém uma vida de leitura da palavra, encher a nossa mente, o nosso coração, a nossa consciência da palavra, consequentemente o que vai prevalecendo em nós é a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. E aí a gente vai perdendo em consciência, aí o temor também vai sendo diminuído em nós, e o temor sendo diminuído, algumas atitudes vão prevalecendo na nossa vida, e aí é uma derrocada, vai acontecendo aquilo que a Bíblia chama de um abismo, vai chamando outro abismo. Então pequenas perdas que começam com 1%, se a gente não vigiar, elas chegam a 10%, a 50% e a 100%. Vocês estão me entendendo? Vocês entendem aqui esse capítulo 15 de Lucas, que é o departamento do perdidos e achados, que a gente tem 3 histórias, 3 parábolas falando sobre perdas, e a primeira perda trabalha a proporção de 1%, o homem tem 100 ovelhas, perdeu uma, ele perdeu 1%. A segunda é a mulher que perde uma dracma, ela tem 10, perdeu uma, então ela perdeu 10%. E depois essa proporção vai crescendo. Nós temos aqui a parábola do filho pródigo, é um homem que tem 2 filhos e perdeu um, então ele já perdeu 50%. As parábolas começam com 1% e vai chegando ao nível de 50%. Então eu queria que nós dessemos atenção para isso que essa parábola nos ensina. Pequenas perdas devem ter a nossa atenção, porque se nós não dermos a devida atenção, elas vão ganhando proporções que às vezes fica depois quase que impossível da gente resolver. Então, o nosso trabalho nessa noite é fazer como essa mulher, acender a candeia, que é a nossa consciência, que é o nosso olhar. Acende a tua candeia nessa noite, deixa o Espírito Santo iluminar a tua mente, o teu olhar, e preste atenção em perdas pequenas. Perdas pequenas, aquilo que você perdeu, aquilo que você praticava e você não pratica mais, aquilo que você fazia e você não fazia mais. Perdas que de repente parecem pequenas, mas que se a gente não resolver hoje, varrer a nossa casa interior, varrer o nosso ser interior, se fechar na nossa intimidade e pegar essa candeia que é a nossa consciência, o nosso olhar, e decidir buscar e resgatar esses valores que foram perdidos, pode chegar um momento que a gente não tenha nem mais forças para que a gente possa resgatá-los. Essa mulher nos ensina nessa noite a gente resgatar valores perdidos. Essa parábola nos ensina uma segunda lição. Ela nos ensina que as grandes perdas da nossa vida, elas são precedidas de pequenas perdas. Grandes perdas são precedidas de pequenas perdas. Normalmente, a gente não começa perdendo muito, a gente começa perdendo pouco. A gente começa perdendo pouco. Essa mulher começou perdendo só 10%. Mas se ela não fosse diligente, depois ela poderia perder 20, 30, 40, 50. Então essa parábola nos chama a atenção para que a gente dê a devida atenção àquelas coisas que parecem inofensivas e pequenas. Que parecem inofensivas e pequenas. E que a gente muitas vezes somos negligentes em querer resolver quando acontece. A gente vai postergando.
O livro do Gênesis diz que a primeira figura de Satanás que aparece para nós no Gênesis é na figura de uma serpente, não é isso? É a serpente que vai lá tentar o Adão e a Eva. Então no Gênesis a gente tem a serpente, uma serpentezinha pequena, coisa aí de meio metro, não chegava nem a 1 metro, uma serpentezinha estava lá no Jardim do Éden. E aquela serpente não foi aniquilada no Jardim do Éden. Começa pequenininha, começa uma serpentezinha. Sabe como é que ela termina no Apocalipse? A serpente do livro do Gênesis vira um dragão no Apocalipse. O Apocalipse, quando vai falar do Satanás, apresenta ele como um dragão. A serpentezinha de 1 metro ou de meio metro virou um gigante, um dragão. São aquelas coisinhas pequenininhas que nascem pequenininhas, mas não são resolvidas. Não são resolvidas, são as pequenas negligências, são os pequenos deixa pra lá, são os pequenos, depois eu vejo isso. E a gente vai deixando. E daqui a pouco, quando a gente vai ver, aquilo virou um dragão. Não se esqueça disso. A serpente do Gênesis se transforma em um dragão no Apocalipse. Mas ela começou pequenininha, começou só como uma serpente. Existe um texto interessante que eu queria ler para vocês, que fala aqui dessas perdas. Está aqui em Cantares, no capítulo 2, versículo 15. Quero ler para vocês, falando sobre essas perdas pequenas, que parecem pequenas, mas que, se a gente não der atenção, fazem estragos profundos na nossa vida. O capítulo 2, versículo 15 de Cantares diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Veja só, o que a gente tem aqui são raposinhas, aquelas raposinhas pequenininhas, quase que inofensivas. Mas a advertência aqui no livro de Cantares é para deter as raposinhas, porque grandes devastações começam com pequenas raposinhas. Grandes perdas são precedidas de pequenas perdas. Pessoas perderam muito porque não atentaram para as pequenas perdas. É aquele vazamentozinho, você já viu um vazamento pequenininho, que aparece um pontinho no seu rebaixamento de gesso, você vê um pontinho de água, você diz, mas vazamento tão pequenininho. Tem lá um pontinho de água, um pontinho de umidade no teu rebaixamento. Aí o que você faz? Depois eu vejo isso. Aí o tempo vai passando, quando você for ver, o teu rebaixamento está todo estragado. Aquele pequeno vazamento vai se espalhando, vai provocando um transtorno enorme, um prejuízo enorme para você. Então são as raposinhas que parecem inofensivas, que começam ali comendo pelas beiradas, elas vão ali comendo os vinhedos, e quando você vai ver, ela já destruiu o vinhedo todo. E nós temos que ter cuidado, porque as nossas vinhas estão em flor. O texto diz, olha, apanhe as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, essa mulher nos ensina que, se a gente não quer ter grandes perdas, a gente precisa dar atenção às pequenas perdas. Essa mulher nos ensina, se a gente não quiser ter grandes prejuízos, a gente precisa dar atenção às pequenas situações que aparecem. As pequenas situações. Tem muitos casamentos, muitas famílias que acabam terminando, foi porque não cuidou das raposinhas que entraram. Coisas que pareciam pequenininhas. É a negligência nossa de cada dia, é a falta de companheirismo de cada dia, é a falta de cooperação de cada dia, é aquela coisa que todo dia se pede para não fazer, o indivíduo continua fazendo.
É aquela coisa que a esposa chega pro marido e fala: olha, não faz isso aqui não, eu não gosto que faça isso. Eu não gosto, por favor. E o indivíduo fala: ah, isso é besteira. Isso é besteira. Isso é uma raposinha pequenininha. É besteira quando se faz uma vez só. Agora você imagina você ficar 15 anos falando a mesma coisa. Você imagina você ficar 15 anos pedindo a mesma coisa. Você imagina você ficar 15 anos desejando que o indivíduo não faça mais determinada coisa que te aborrece, que te desgasta, que te deixa... E aí surgem outras coisas que vão se sobrepondo umas às outras, vão sendo colocadas e vão fazendo peso. E aí as pessoas querem depois perguntar assim: meu Deus, meu casamento acabou de repente, eu nem sabia o que ia acontecer, minha família desmoronou, eu nem sabia. Mas foi que lá atrás as raposinhas começaram a destruir o envinhedo e a gente achou que era besteira, a gente não deu determinada atenção, a gente achou que uma dracma não tinha tanto valor para ocupar tanto a nossa mente e para nos preocupar tanto. Perdi uma dracma, mas eu tenho 9 ainda. São essas coisas que a gente não vai percebendo o valor das coisas, que aí vão provocando grandes estragos. E aí a gente depois quer saber o porquê que aconteceu aquilo. Foram as pequenas perdas lá de trás, nunca se esqueça disso. Grandes perdas são sempre precedidas de pequenas perdas. Às vezes o indivíduo perde as 10 dracmas, mas ele começou primeiro perdendo uma. Não foi as 10 que ele perdeu de uma vez só, ele começa perdendo uma. Mas se ele não procura aquela uma, se ele é negligente, se ele não é diligente com aquela uma que ele perdeu, daqui a pouco as outras vão se perdendo também. Então esse texto nos ensina isso. Tenha cuidado com as pequenas perdas. Dê atenção às pequenas coisas. Não seja negligente com as pequenas coisas. Tem coisas que talvez não carreguem tanto valor para você, mas para as pessoas carregam. Para quem está perto de você carrega. Para quem convive com você carrega. Tem coisas que têm determinado valor para determinadas pessoas. E a gente não pode tratar com desdém. A gente não pode tratar com desdém. É preciso ter cuidado com isso. Aí depois a gente quer saber o porquê que o carinho esfriou, porquê que o amor esfriou, porquê que a consideração esfriou, porquê que o companheirismo foi acabando. Foi porque as raposinhas foram entrando. E não se deu a devida atenção para essas raposinhas. Foram entrando, foram devastando. E depois coisas bonitas são destruídas e devastadas. Você perdeu 10%? Continuou com os 90%? Não acho que é normal, não. Vai atrás dos 10%. Vai com diligência atrás dos 10%. Porque se você depois perder mais 10%, você só vai ficar com 80%. Se depois você perder mais 20%, você só vai ficar com 60%. Vai atrás. Essa mulher nos ensina isso. Uma parábola simples, né? Mas nos ensina coisas importantes aqui. Tem uma outra coisa que essa parábola nos ensina. Ela nos ensina o seguinte, gente. A origem das perdas. A origem da perda. O texto diz que está aqui nas entrelinhas, não está escrito, mas está nas entrelinhas aqui. Se a gente prestar atenção, a gente vai entender isso. O texto diz assim, capítulo 15 de Lucas, verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Se ela acendeu a candeia, se ela acendeu a luz, se ela está varrendo a casa, aonde foi que ela perdeu essa dracma? Do lado de dentro. Do lado de dentro. Valores que são perdidos do lado de dentro, seja ele físico ou seja ele existencial. Quando a gente já começa a perder do lado de fora é porque já se perdeu do lado de dentro. Não tem um ditado antigo? Você deve conhecer esse ditado, que diz que educação a gente aprende aonde? Em casa. Quando você vira uma pessoa mal educada na rua, nas suas relações, tratando mal os outros, você pode ter certeza que ela primeiro foi mal educada dentro de casa. Porque quem é educado dentro de casa, quem tem cavalheirismo, educação, simplicidade dentro de casa, vai manifestar isso do lado de fora.
Porque tudo acontece do lado de dentro. Entenderam? Tudo acontece do lado de dentro. As perdas acontecem do lado de dentro. A dracma foi perdida dentro da casa. Os valores são perdidos dentro da gente. É aqui dentro que a gente perde. Depois se manifesta para o lado de fora, mas a origem das perdas acontece do lado de dentro. E se acontece do lado de dentro, se os valores são perdidos do lado de dentro da casa, o que é que a gente tem que fazer? Qual é o lugar que a gente buscar esses valores? Não adianta ficar buscando do lado de fora. Se perdeu dentro. Está aqui dentro. Foi do lado de dentro da nossa casa existencial. A gente é casa existencial. A gente é morada de Deus. A gente é morada do Espírito Santo. Os valores foram perdidos dentro da casa, dentro de nós, dentro da nossa existência. Então a gente precisa encontrar a si mesmo. A gente precisa se voltar para si mesmo. Fazer essa viagem existencial para dentro de nós. E buscar o que foi perdido dentro de nós. A pureza, o bom olhar, a simplicidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade. Todos esses valores que foram se perdendo, eles só vão ser encontrados dentro de nós, não está para o lado de fora. Porque é do coração que procede as fontes da vida. Jesus falou, tudo que se deve guardar em primeiro lugar, guarde o teu coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. As fontes da vida estão dentro de nós. Então, tem muita gente que perdeu e está procurando para o lado de fora porque está procurando no lugar errado. Você tem que procurar dentro de você. Primeira coisa é fazer essa viagem para dentro de você e se perceber e se olhar e ver, meu Deus, o que eu perdi, como eu me perdi, por que eu me perdi, quais foram os valores que eu perdi. E você indo paulatinamente resgatando esses valores. Mas de dentro de você, não do lado de fora. Essa mulher fechou a sua porta, arrastou tudo, acendeu a luz, acendeu a candeia, pegou uma vassoura, começou a varrer tudo, até que ela achasse aquilo que ela tinha perdido. Que o Espírito Santo seja essa candeia em nós hoje para iluminar o nosso entendimento, projetando luz no nosso interior e que a gente tenha a disposição de varrer a nossa casa existencial, de varrer do nosso coração tudo aquilo que provocou perda em nós, de limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, limpar o nosso olhar e varrendo a nossa existência com essa luz do Espírito Santo, essa candeia que é o Espírito Santo, trazendo luz ao nosso interior, para que a gente possa de fato nos encontrarmos e encontrar com aquilo que a gente perdeu, com aqueles valores, aquelas riquezas que foram perdidas, que começaram pequenas, mas foram ganhando volume, porque a gente não atentou, a gente não percebeu. Começou com 1%, depois cresceu para 10%, depois cresceu para 50%, e tem pessoas que já perderam praticamente tudo, e agora não sabem mais como encontrar. Não sabem mais como encontrar, estão perdidas buscando encontrar do lado de fora. A nossa cura está dentro de nós, começando pelo nosso olhar e pela nossa consciência. Nosso olhar se abrindo e a gente entendendo o que de fato perdemos. Quais são os valores que foram perdidos dentro de nós? Como é que a gente hoje consegue discernir, consegue pensar sobre algumas coisas? Por que o nosso olhar mudou tanto? Por que a gente foi mudando tanto com o tempo? Por que o temor foi desaparecendo do nosso coração? A alegria da salvação, intimidade íntima, né? Redundante, intimidade com o Espírito Santo. Tudo isso foram se perdendo. E a gente precisa encontrar dentro de nós hoje. Precisamos ter essa coragem de fazer como esta mulher, resgatar os valores perdidos dentro de casa. Não foi na rua não, dentro de casa. Resgatar a mesa na nossa casa. Quanto tempo tem que a gente não
coloca celular de lado, coloca a televisão de lado e a gente consegue almoçar gostosamente com os nossos, batendo um papo, conversando, demoradamente, sem pressa. A gente perdeu a mesa, nós não temos mais mesa em casa. Aí você diz, sim pastor, tenho sim, inclusive mês passado eu comprei uma mesa maravilhosa. Sim, mas não é quando eu falo de mesa eu estou falando apenas usando como imagem. Mas não é dessa mesa física que eu estou falando, eu estou falando de mesa com pessoas em volta da mesa, conversando, rindo um do outro, contando história. A gente que é pai, que é mãe, contando as nossas histórias para os nossos filhos, ensinando com os nossos filhos sobre a nossa história, incutindo valores, incutindo princípios. Foi tudo perdido dentro de casa, não foi na rua, foi tudo dentro de casa. A gente perdeu tudo dentro de casa, a espiritualidade a gente perde dentro de casa. Quando a gente deixa de entrar para o nosso quarto, fazer o que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em segredo para o teu pai, e o teu pai que vem em secreto te responderá. Então a gente foi perdendo o quarto secreto, a gente perdeu a mesa dentro de casa, a gente perdeu o quarto secreto, a gente perdeu a meditação das escrituras, a Bíblia deixou de ser lida na nossa casa e a gente foi perdendo e não foi percebendo isso, e começou com 1% e algumas pessoas já chegaram a 50%, 60%, 70% ou sei lá quanto. Mas que Jesus nos ajude hoje, gente. Que o Senhor nos ajude hoje, que haja essa disposição em nós. Vamos orar? Queria orar com você agora. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, que juntos estamos aqui a refletir sobre essa palavra, Senhor Deus. Palavra simples do Evangelho, útil à nossa vida, Senhor. Alguns de nós estamos como esta mulher, que perdemos valores, perdemos coisas que nós agora precisamos resgatar. Precisamos resgatar, e o caminho de volta é difícil. É difícil retornar à prática das primeiras obras. Como é difícil alguém que já perdeu o deleite na oração voltar a orar. O indivíduo dobra o joelho e não sai mais palavra alguma, não consegue mais se relacionar com Deus. Que caminho difícil é esse de volta, Senhor? Como é difícil alguém que perdeu o hábito e o prazer de ler a Tua palavra, as Escrituras. O indivíduo começa a ler um capítulo, dá sono, dá coceira, o telefone toca, dá fome. Acontece de tudo para o indivíduo não prosseguir na leitura. Mas eu te peço, ó Espírito Santo, nos ajude. Nós queremos resgatar esses valores que foram perdidos dentro da nossa casa física e dentro da nossa casa existencial. Essas perdas que muitas vezes são visíveis e também são invisíveis, que pertencem só ao nosso íntimo. Nós queremos pedir a ajuda do Teu Espírito Santo a resgatar esses valores, Senhor. Nos ajuda, porque nós não queremos que essas perdas cresçam em proporção. Nós queremos estancar esse processo de perda em nome de Jesus. Queremos estancar esse processo de perda e queremos resgatar os valores que foram perdidos, Senhor. Pai, nos ajuda. Acende a candeia da nossa consciência para que nós possamos enxergar e discernir tudo aquilo que um dia foi valor para nós e que se perdeu. E venha com a Tua vassoura santa para varrer todo o nosso ser, limpando o nosso coração, o nosso olhar, a nossa mente, para que a gente possa de fato dar atenção às pequenas coisas, para que depois de grandes perdas não nos alcance. Senhor, em nome de Jesus, eu faço essa oração, colocando a minha vida, a vida dos meus irmãos em Tua presença, rogando-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça essa palavra ficar ecoando dentro de nós, que o Teu Espírito Santo nos moleste com essa palavra, para que ela não se perca, para que a gente possa de fato decidir a praticá-la. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço. Amém e amém, Jesus. Amém, gente. Deus abençoe, tá? Olha, se o Senhor permitir, amanhã a gente está aqui de novo às 21h30, tá bom?
Deus abençoe. Vamos estar orando uns pelos outros. Lembre sempre de mim nas suas orações. E eu também orando por vocês. Vamos orando um pelos outros. E o Senhor vai nos sustentando, tá bom, gente? Deus abençoe. Uma excelente noite para todos vocês. Fiquem com Jesus. Beijo para todos.